Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Nós vimos aqui, né? Veda Purva, Karma Kanda e Yana Kanda, a parte preparatória e a parte conclusiva dos Vedas, né? Ok, o parágrafo mais embaixo diz que o Karma Kanda é como um útero que devemos permanecer até o momento apropriado, né? Então, é inútil a gente querer deixar o útero, né, com 3, 4, 5 meses. Nós temos que esperar esse processo de amadurecimento, né, da formação, de modo que a gente possa, né, passar e entrar no mundo da experiência aqui fora, né? Do mesmo modo, nós devemos crescer dentro deste útero chamado, né, Karma Kanda, até que a gente possa entrar no Shravana, Manana, Nididhyasana do Vedanta. Existe uma escola de filosofia chamada Purva Mimamsa. São filósofos que têm alguns conceitos equivocados sobre os Vedas, né? Eles não acreditam em Deus, no Criador, mas aceitam a lógica dos Vedas. Eles acreditam que o mundo, né, o universo e os Vedas sejam, sim, eternos, mas eles acreditam que não tenha sido criado por nenhum princípio criador, né? Então, o Ramana ele faz uma crítica, né, a esta filosofia, que muito provavelmente ele conhecia, né? Essas filosofias, né, elas existem desde o início dos tempos, né? Desde o início dessas revelações espirituais. Existem aqueles que não compreendem, né, a natureza de Ishvara, muito menos a natureza de Brahman. Portanto, eles não acreditam que realmente, né, exista um Criador. Eles acreditam que existe a criação, existe a criatura, mas não existe um Criador, né? Como se pudesse existir a criação sem um Criador, né? Como nós sabemos, a gente observa os fenômenos em torno de nós, a gente pode sempre rastrear a uma causa original, a tudo, né? Tudo que a nossa existência hoje, né, a nossa experiência humana hoje, pode nos levar de volta aos nossos ancestrais, né? Não se sabe quanto tempo atrás o nosso, né, tataravô, né, ele estava ali. A gente consegue compreender que existe uma causa, né, existe uma sequência, causa, efeito, causa, que nos porta até aqui. Então, eles dizem que sim, não, mas não existe um Criador. A criação, ela existe por si própria, né? Mas como assim? Não, existe somente a matéria e energia, e a matéria e a energia, elas são autocontidas, elas se produzem, elas são autossuficientes, autogenerativas, elas se generam, né, se criam, e não há nenhuma necessidade de um princípio criador. Então, o Ramana está dizendo que eles têm noções equivocadas a respeito dos Vedas, né? Eles não acreditam no Criador, mas aceitam os Vedas. Eles acreditam que o mundo e os Vedas são eternos. O mundo é eterno, os Vedas é eterno, mas não vem com essa de que existe um princípio criador, né? Então, de novo, né? Não existe criador, existe criação sem criador. Eles não acreditam que haja nem mesmo qualquer karma paladata, né? O que é o karma paladata? Quando nós entramos no Vedanta, nós compreendemos essas leis kármicas, né? E a gente compreende que o indivíduo jiva, né, o indivíduo humano, ele tem um grau de responsabilidade altíssima a respeito do seu futuro,
ele pode elevar-se espiritualmente ou pode declinar espiritualmente, e vai depender tantíssimo da qualidade de suas leituras, interpretações e respostas aos estímulos, né? Então, as suas ações, elas são, sim, muito importantes, né? Mas, ainda assim, existe um princípio que, no final das contas, vai pegar as nossas ações, colocar tudo misturado nesta equação kármica e nos propiciar, nos dar de volta as nossas circunstâncias do vida, os nossos prarabdha karmas de momento a momento. Então, este karma phala, né? Phala é o resultado de karmas, é o resultado das minhas ações. O phala das minhas ações requer um data. O data é aquele que concede o karma phala, né? Que consegue o resultado das ações, elas são originadas por um data, que é este princípio que nos fornece os nossos prarabdha karmas. Eles dizem que eles não acreditam nisso, os Vedas são eternos, a criação é eterna, não existe criador e, naturalmente, não existe nenhum data. O poder que concede os resultados das ações são negados por eles. Eles dizem que os karmas produzem karma palas por si próprios, sem que exista uma inteligência que rege tudo isso, né? Não, as ações vão produzir karma palas, resultados, e elas são inteligentes por si, né? E elas vão determinando os nossos prarabdha karmas, e não existe esse princípio que nos concede. São os ateus da antiguidade. Os ateus das antiguidades, exatamente. Sempre existiram. Então, eles falam, mas é curioso esse conceito, por quê? Porque, como nós sabemos, essa inteligência é tão precisa, é tão inteligente, que a gente não consegue nem enganá-la, né? O que significa? Existem ações, e as ações são importantes. Mas essa inteligência, ela é capaz de observar as ações. Se as ações fossem realmente determinantes a respeito dos nossos futuras circunstâncias, se as ações fossem realmente aquilo que causa o nosso prarabdha karma, então as ações tinham um poder imenso, né? Mas não é exatamente assim. Primeiro, porque as ações são inertes, como o Ramana disse no início desse verbo, né? Desse verso. É inerte. Ela não contém uma inteligência por si. E segundo, que uma ação boa, muitas vezes, ela é um subproduto, ela é antecedida por uma intenção ruim, né? Então, você pode colocar uma ação boa, aparentemente, mas por trás, a sua motivação, a sua intenção, ela não é dhármica, ela não é boa. Então, precisa que um princípio extremamente inteligente consiga ver a leitura que vai além da ação, mas vai até a intenção mental, intelectual do executor da ação. Então, naturalmente, se trata de uma inteligência realmente muito, né, muito profunda, né, muito... Professor, eu sempre lembro de um exemplo que você deu de duas pessoas que iam a um asilo entregar sopa, faziam a mesma coisa, os dois cozinhavam, os dois entregavam a sopa para os idosos, se a ação por si só, né, fosse isso, sem considerar isso que você está falando da intenção por trás, porque o indivíduo A, que era um homem, ele tinha a intenção de retribuir tudo que ele tinha ganho na vida e estava ali por esse motivo. E a indivíduo B, que era uma mulher, queria estar ali para o indivíduo A ver que ela era boazinha e que ela era uma pessoa que era uma boa mulher para ele, por exemplo. Os dois estavam fazendo a mesma ação. Mas o resultado para essa ação com uma intenção diferente, né? É completamente diferente, além dos fatores externos. Né? Vocês já viram a Betânia? Deu para ouvir? Legal. Então a intenção é que realmente é mais determinante, né? Se nós estamos produzindo mais punha ou mais papa. E, naturalmente, né, as ações são absolutamente inertes,
elas dependem desta inteligência do Jiva Atma, né? Essa capacidade, né, de leitura, de compreensão, né, que o compele a oferecer um resultado, uma resposta a determinadas situações. E essas respostas, elas são condicionadas fundamentalmente pela intenção e a motivação por trás das ações. Portanto, deve existir um princípio inteligente que consegue compreender, né, o que está por trás das ações físicas, né? Eles dizem que os karmas produzem karma pala por si próprios e que não existe um data. De acordo com eles, os rituais védicos oferecem todos os benefícios durante a vida e após a vida, e podem produzir até mesmo o autoconhecimento e a libertação. Então, eles dizem que as ações têm o poder, o potencial de resolver tudo, né? As ações, elas são muito valiosas, e se você seguir um modelo, né, uma norma de conduta, e seguir as ações, você pode ter benefícios nessa vida e nas vidas depois desta vida, né, ocupando algumas dessas locas que possivelmente você possa desfrutar da libertação, né? Eles não dão valor à porção do Jnana Kanda, do Veda, né? Eles acham aquilo pura filosofia seca, né? Como se diz, estéril, né? Né? Simplesmente exercício filosófico mental, né? Então eles não conseguem perceber o valor do Jnana Kanda, né? Eles dizem que o Jnana Kanda é como áreas de terra áridas que são inúteis, né? São aqueles que creem totalmente na ação e seus resultados e que não conseguem compreender essas análises mais profundas, né? Como apresentadas nos Upanishads. A parte final dos Vedas, Vedanta, é literalmente considerada inútil para eles. Nos Puranas, o Lord Shiva fala sobre as limitações de permanecer unicamente concentrado em rituais, uma vez que esses rishis que estavam ouvindo a ele eram muito focados nesses rituais, né? Então, neste Purana do Lord Shiva, ele estava criticando, né, as limitações inerentes a permanecer unicamente concentrado em rituais, tentando ajudar os rishis de deixarem os buscadores, né, os sadakas, né, os quais estavam ouvindo a esses ensinamentos do Lord Shiva, né? Ramana, neste versículo, critica esses filósofos. Ele fala sobre as limitações dos karmas nos primeiros 2 versos. E depois ele fala sobre a vantagem e o benefício do karma. Você vê, ele vai criticar o karma, vai exaltar o jnana, e depois ele vai... O karma, por quê? Porque o jnana sem karma é praticamente impossível. Raramente ele frutifica, né? E, ao mesmo tempo, o karma, ficar preso no karma sem entrar no yama, Jnana, no processo de ouvir as escrituras e contemplar em ti, se você permanece no karma e não entra no jnana kanda, é um processo, né, a metade, é incompleto. Você fez o seu dever de casa, você se preparou, purificou, melhorou, e agora você está desfrutando de um karma pala muito bom, muito bacana, que é punya. Você sabe o que é punya? Não? Então, punya são resultados positivos. Qual é o resultado positivo de um buscador, de um sadhaka espiritual? É uma mente mais bem resolvida, né? Pacificada, né? A mente está mais pacificada e ele está fazendo boas ações, com boas intenções, ele está recebendo punya, circunstâncias favoráveis, e circunstâncias favoráveis vai melhorar ainda, vai favorecer ainda mais uma estabilidade mental e emocional, e ele está vivendo uma vida feliz, né? Mas, como eu disse antes, tudo isso depende de quê? De karma. Se eu suspendo meus karmas, a minha conta kármica começa o quê? Eu começo
gastar, exaurir, esgotar os meus punhas, meus resultados favoráveis, né? E eu parei de produzir mais punha, né? Então, o indivíduo, ele fica preso fazendo esse trabalho inicial e jamais dando continuidade a esse trabalho, né? E depois ele fala sobre a vantagem ou benefício do karma. A vantagem e o propósito do karma é que ele prepara a mente. A limitação do karma é que ele jamais irá produzir o autoconhecimento e moksha. Portanto, Ramana nos diz de entrar no karma e sair do karma em seu devido momento, purificar a mente e passar para o Vedanta e começar o trabalho do Jnana Yoga, que realmente produz ou conduz ao auto-reconhecimento e à libertação do samsara. Na linha do primeiro verso, Shri Ramana refuta essa filosofia purva, né? Mimamsaka, de que o karma dará o resultado final por si mesmo, né? Como se o karma fosse capaz de nos conceder até mesmo o mais alto, né, estágio desenvolvimento espiritual. Ele diz que existe um princípio superior que determina o karma pala para diferentes tipos de karma. O princípio superior decide se um karma pala vai ser papa, desfavorável, ou punya, favorável. E a intensidade e a durabilidade desses resultados, né? Tá ligando os nomes, né, os conceitos? Então, este princípio superior, ele vai decidir, depois de colocar tudo isso nesta equação extremamente complexa, existe esse princípio superior, que é a inteligência, né, a suprema inteligência do Lord Ishvara, que decide se um karma, se o resultado de um karma é papa, desfavorável ou favorável. E não somente ele vai decidir, após ter integrado isso com tantos outros fatores, né, inclusive as minhas ações anteriores, né, ele vai também definir o nível de intensidade e durabilidade dessas circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, né? Então, se trata de um princípio superior que é a inteligência pura. Um bom exemplo aqui é que os livros de direito, isso é muito ilustrante. Ilustrante? Não, ilustrador? Ilustrativo, obrigado. É muito ilustrativo. Um bom exemplo aqui é que os livros de direito, por eles próprios, não podem julgar um evento, né? Então, se fosse os livros, né, os livros são inertes, né? Mas eles contêm tudo, né? Então, você bota assim, não, bota no livro, ou nos dias de hoje, bota no computador, o computador vai dizer se você é culpado ou inocente, né? Inteligência artificial, né? Não, um bom exemplo é exemplo dos livros de direito, né? Ou até mesmo da inteligência artificial. Por elas próprias, os livros não conseguem julgar um evento e condenar ou absolver uma pessoa, né? É necessário o quê? Um princípio senciente na forma de um juiz, né? Na forma de Jiva Atma. O princípio senciente é muito superior do que o princípio inteligência artificial, neste caso, os livros de direito, né? Então, do mesmo modo, né, as ações, elas são simplesmente inertes, né? Mas existe alguma coisa muito mais determinante, que é a intenção e as motivações por trás da mesma, e esse princípio inteligente irá determinar, né, se o indivíduo ele produziu punya ou papa, né? A palavra kartu, ou karta, significa Deus. Anya significa vontade de Deus. Apenas pela sankalpa, a vontade de Deus, o karma pala é determinado. Uma bela expressão, muito lindamente, religiosamente, espiritualmente, né, colocada. É pelo sankalpa, vontade de Deus, que o karma pala é determinado. Às vezes, o resultado é determinado não apenas pela ação, mas principalmente pela motivação ou intenção. A ação não conhece o motivo
trás dela. Como a ação vai compreender o motivo ou a intenção por trás da ação, né? É absolutamente inerte, né? É necessário um princípio de altíssima inteligência, né, para compreender o motivo por trás da ação. Por exemplo, quando uma pessoa é empurrada por alguém para fora de uma estrada, né, você vê uma pessoa lá, está caminhando na estrada ali da Índia, né, aí vem uma outra, dá um empurrão nela. Né? Se uma pessoa é empurrada, né, o indivíduo vai ter que perceber, né, se essa ação produziu punha ou papa. Né? Qual foi o motivo de empurrar a pessoa cai no chão, se arranha, se machuca, né? Qual foi a intenção? A intenção foi o quê? Foi machucar ou foi salvar a pessoa? Né? De repente foi para salvar a pessoa de um caminhão que estava chegando. Né? A ação é a mesma. Né? Seja uma ação para machucar ou até mesmo para salvar a vida do indivíduo. Né? Então, o punho papa não é decidido pela ação, mas pela intenção ou motivo, né, por trás da ação. A ação, que é o karma, é absolutamente inerte, ou inconsciente, ou insenciente, e, portanto, não pode determinar o motivo por trás da ação. Ela mesma não é capaz de determinar, né, porque ela é privada, né, de inteligência, né, de consciência, é simplesmente um ato físico, né? Não pode determinar o motivo por trás dela mesma. Portanto, o campo das ações requer uma força, uma inteligência superior, né, para determinar punya e papa. E este poder, esta força, esta inteligência é chamada de Ishvara, ou aqui na linguagem do Ramana, Bhagwan. A inteligência que rege o universo de modo ordenado e preciso. Né? Alguma dúvida a respeito do poder e da inteligência de Ishvara? Né? Que as ações são absolutamente, né, irrelevantes por si próprias. Né? Elas precisam, né, ser suportadas, né, ou iniciadas, né, pela intenção do Jiva Atma, né, que é um ato deliberado, senciente, consciente, de agir, de responder a um determinado estímulo. Né? A ação é inerte ou inconsciente. O verso número 2, o Ramana, ele continua, né, fazendo essa crítica ao karma. Né? O grande oceano de ação, karma, ele vai ao extremo de dizer o grande oceano, quando ele fala de oceano, ele já está se referindo ao oceano do samsara, né? Esse vasto oceano é um símbolo de vastidão, né? Oceano, grande de plenitude ou vastidão. Né? Então, o grande oceano do samsara, né, esse vasto campo de interação que amarra o indivíduo às ações e seus resultados, ele chama isso de a causa da queda, a causa do declínio do indivíduo. Né? O grande oceano de ação, karma, é a causa da queda ou declínio do indivíduo. Os frutos das ações são impermanentes e obstruem o progresso de um buscador espiritual, um buscador sério, um buscador determinado, um buscador maduro. Né? Então, para um buscador maduro, um buscador de moksha, de libertação, um buscador do autoconhecimento, para um buscador maduro, né, a karma, a ação, entendeu? É um impedimento, é um problema e ele representa até mesmo um certo declínio, né? Porque o indivíduo ele já é maduro, ele já é um buscador da libertação, mas ainda assim ele está ainda preso na fantasia, na ideia, na noção de que ele talvez possa resolver a sua problemática de incompletude, né? Insatisfação, inadequação através da ação. Então, neste caso, a ação é realmente a causa de declínio, né? Porque você chegou num ponto que você precisa deixar a ação para trás.
né? Naturalmente, um indivíduo que ainda não é um buscador de moksha, né? Um buscador do autoconhecimento, ele simplesmente ele quer o melhoramento, né, da sua construção, do seu aparato corpo-mente. Então, ela não é realmente a causa de um declínio, é uma causa de elevação da qualidade do meu aparato corpo-mente, depende do ângulo, né? Mas no caso dos indivíduos realmente, né, seriamente, né, dedicadamente voltados para o conhecimento da realidade, a ação precisa ser abandonada, né? Quando se fala de ação, são ações desnecessárias, ações que, porque existem ações e ações, existem ações que são necessárias, mas a gente, né, muito frequentemente, a gente faz muito mais do que é necessário, inconscientemente, mecanicamente, a gente está fazendo, sem sabermos que nós estamos tentando resolver esse sentimento de incompletude, inadequação, insuficiência, através da ação, né? Então, depende do ângulo. No primeiro verso, Ramana Shri remove o equívoco sobre karma pala, e no verso 2 ele remove o equívoco sobre o karma, né? Primeiro ele diz que o karma pala ele pertence a Ishvara, portanto é melhor você relaxar, e agora ele está até mesmo detonando o karma, né? Ele remove o equívoco sobre o karma. O equívoco dos filósofos Purva é que os karmas podem atingir todos os objetivos ou purusharthas. Purusharthas são os valores, os desejos humanos, né? As buscas humanas, né? Então, ele está dizendo que o karma, ele está detonando o karma, dizendo que ele, na verdade, ele vai causar o declínio do indivíduo, ou a paralisação do indivíduo, ou a prisão do indivíduo, né, no samsara, ele irá causar isso, né? Por quê? Em contrapartida, né, aos filósofos que diziam que não, o karma ele pode produzir até mesmo a libertação e o autoconhecimento, né? Então ele diz, não, esse é um equívoco muito grande, né? Os karmas não podem atingir todos os objetivos. Quais são os objetivos humanos, né? Já que a gente tocou neste purusharthas. Os purusharthas são os valores e as humanas. A busca número 1 é a busca pelo prazer, pela segurança, né? Todo mundo busca segurança acima de tudo, né? A gente, devido a esta identificação equivocada com o aparato corpo-mente, né? Como corpo-mente, identificado no corpo-mente como corpo-mente, o indivíduo se sente limitado, inseguro, né? Se sente, né, vulnerável às circunstâncias do dia, sem nenhuma capacidade de controlar o campo de experiências, né? Sem nenhuma capacidade de controlar se o sistema vai me dar de volta punha o Papa, e se o Papa vai ser um Papa pesado ou um Papazinho, né, fácil de contornar, né? Então, essa impotência do Jiva Atma, né, ele, devido a essa identificação equivocada, faz com que ele comece a buscar por segurança, né? Então, isso é um conceito, é claro, é evidente, né? É auto-evidente, todos nós amamos a segurança, porque todos nós amamos a nossa existência, né? Todos nós amamos a vida, né? O único problema aqui é que a nossa existência ela está definida como o corpo, no corpo como o corpo. Nossa vida ela é identificada no corpo como corpo. Então, essa identificação faz com que o indivíduo humano eles tenha esse desejo monstruoso por segurança, né? E, naturalmente, o desejo por segurança inicia com o quê? Segurança econômica, né? Não, tem que trabalhar, ganhar dinheiro, obter um teto, né? Comida, educação para os filhos, isso e aquilo. Então, eu preciso de uma segurança econômica, né? Aí não para aí, eu preciso de uma segurança emocional, eu preciso me envolver com pessoas que me dêem amparo emocional, que me façam sentir segura, porque tem pessoas que podem ter
todos os bens materiais do mundo, mas ainda assim serem frágeis emocionalmente. Aí elas precisam de muletas, amparos, né? Que me sustenham, né? Então, a busca, né, mais fundamental que existe, né, o Purushartha mais fundamental é a segurança, né? O outro mais fundamental que existe são os prazeres da vida. Uma vez que a gente tenha um senso de segurança bem estabelecido, então a gente quer o quê? A gente quer desfrutar dos prazeres sensoriais que a vida nos proporciona, né? Então eu quero ser o quê? Eu quero ser um curtidor, um desfrutador dos prazeres sensoriais da vida, né? A gente vê essas pessoas super milionárias ou bilionárias, né? Parece que eles não têm nenhum limite a respeito do consumo de prazeres sensoriais. Eles ultrapassam as normas éticas porque eles querem consumir prazeres, né? Qualquer que seja o preço, as circunstâncias. Por quê? Porque eu sou o cara, eu tenho diversos milhões ou bilhões e eu gosto de curtir os prazeres, mesmo que eles sejam absolutamente anéticos, né? Então, a busca pelo prazer é uma segunda busca. Aí, quando o indivíduo ele se torna um pouco mais maduro, ele se volta para o quê? Ele se volta para o Dharma. Ele quer a sua segurança, ele ainda valoriza a segurança, ele ainda valoriza os prazeres sensoriais, mas ele coloca o Dharma acima de tudo, né? Ele falou, agora eu curto as minhas seguranças e os meus prazeres, mas desde que sejam absolutamente dármicos, mesmo que sejam absolutamente éticos, né? Então, eu vou levar em consideração essa ordem moral, ética, e eu vou fazer que essas leis me guiem, né, nas minhas buscas por segurança e prazeres, né? Não é que a gente não possa mais comer um gelato italiano, né, quando a gente for a Veneza, mas que a gente, né, saiba que tudo isso existe, né? A gente pode curtir, mas não existe valor superior do que o Dharma, né? Essas leis éticas, morais, kármicas, né? E qual é a lei dármica mais fundamental? Qual é a lei dármica mais universal que existe, né? É jamais fazer algo a uma outra pessoa, ou a um outro ser, a uma outra criatura, ou até mesmo ao meio ambiente, que eu não gostaria fosse feito a mim, né? Então, se eu não gosto de ser roubado, enganado, manipulado, mentido, agredido, eu tenho que começar por não roubando, não manipulando, não mentir, não agredindo, etc, etc, né? Por quê? Porque eu tenho um valor claro e é universal. Todos os seres vivos não querem ser violentados, né? Então, eu não quero ser violentado, eu não violento nenhuma outra criatura, né? Qualquer que seja a justificativa. Então, nós vamos desse primeiro valor, né? O primeiro Purushartha, segurança, né? Os prazeres, as satisfações. Aí o terceiro, que é a observação do Dharma, e ao mesmo tempo um processo no qual eu estou vivendo primariamente para me desenvolver emocionalmente, pessoalmente e espiritualmente. Então, as minhas ações, muito embora levem em conta as seguranças e os prazeres da vida, mas elas visam o meu melhoramento pessoal, o meu desenvolvimento pessoal a nível psicológico, né, emocional e espiritual, né? Então, isso também é parte desta terceira busca, que é muito bem definida através do espírito do Karma Yoga, né? Que ele vive o mundo convertendo as suas ações em sadhanas espirituais, visando o seu melhoramento pessoal, né? Levando em conta sempre o Dharma, os valores universais. Ramana diz que é errado pensar que as ações
o karma possa produzir moksha. Desculpa, eu esqueci de mencionar o último valor. Depois de nós passarmos pelos três primeiros purusharthas, aí o último purushartha, que é o quê? Eu passei por segurança, eu passei por prazeres, eu passei por observação do Dharma, melhorei, cresci, desenvolvi, refinei, purifiquei a minha mente, e agora o que eu quero? Agora eu quero um moksha. Moksha é um autoconhecimento que liberta o indivíduo do samsara, né? Eu não sei se esse conceito é comum a todos vocês, mas eu não vou poder estar... Libera o indivíduo dos três anteriores. Ele liberta o indivíduo do samsara, e não é que o valor por segurança, prazer e dharma sejam cancelados, né? Mas a segurança, prazeres e dharma, entendeu? Eles vão abrindo sempre mão, né? Espaço para esse desejo intenso pelo autoconhecimento, mas esse desejo intenso de conhecimento tem que ser em total harmonia com o Dharma, entendeu? E até mesmo observando, se o indivíduo for um provedor, observando a segurança da minha família, entendeu? Os prazeres da minha família. De repente, o indivíduo não tem mais intenção, o desejo por prazeres, né? Mas ele observa que não, tem ainda minha família, isso, mas agora eu sou um purushartha de moksha. Meu valor é moksha, libertação, né? Mas isso não faz dele uma pessoa que não observe Dharma, que não observe outros aspectos de sua vida. Se ele for um indivíduo livre de envolvimento, né, com família, etc., aí ele pode sempre... E não significa dizer que todo indivíduo nasça neste mundo, né, tendo que passar pelos desejos, pelos purusharthas de segurança e prazeres. Existem indivíduos, como Ramana Maharaj, que eles nascem e imediatamente ele já não tem nenhum interesse nem por nenhum valor da sociedade. Os valores, segurança, ações, prazeres, status, poder. Não, isso aí, né? Essas almas individuais, elas nem consideram isso, entendeu? Eles nem consideram, né? Então, a maioria de nós, né, também não considerou muito isso. Minha experiência própria, eu estava assim, ó, todo mundo da minha família dizendo, você tem que ir na segurança, isso e aquilo, profissão, carreira, isso, aquilo, alguma coisa dentro de mim, estava dizendo, chuta o balde, chuta o balde, chuta o balde. Aí eu chutei o balde e virei um vagabundo espiritual, um hippie espiritual. E onde é que foi minha segurança quando eu fiz aquilo? Foi, literalmente, como dizia no meu tempo, beleléu. Não sei nem qual é a origem dessa palavra, beleléu. Não sei. Foi para o beleléu. Segurança e tudo aquilo foi para o beleléu e eu virei um hippie espiritual. Então, existem essas almas individuais que já chegam aqui com um desgosto a respeito de prestígio, status, segurança, riquezas, né? etc., etc. Então, a gente não necessariamente, numa encarnação, a gente precisa passar pelos 4 purusharthas, a gente já pode chegar com uma mente, né, totalmente contemplativa, dizendo, isso não é para mim, isso não é para mim. Ah, mulher e filha, família, não é para mim. Na Índia, né? Alguns desses Mahatmas, por questões sociais, tiveram até mesmo que casar e ter filhos, né? Um desses exemplos foi o Abhedananda. Abhedananda foi um dos gurus do James Watts, né? E ele, por questões sociais, para observar o seu dharma de filho, ele obedeceu aos pais e falou assim, ok, eu tenho que casar? Tenho, por questões sociais, ok. Casou, teve a esposa, teve 2 filhos, aí assim que ele pôde, ele deixou tudo na família e foi embora e se tornou o que ele se tornou, né? Um swami, um sannyasi e um grande sage, né? Que beneficiou o mundo, né? Então, depende do karma de cada um de nós, né? Ramana diz que é errado pensar que o karma possa produzir a libertação. Em vez disso, os karmas podem
tornar o samsara uma prisão, tornar a situação do samsara... Vocês sabem o que é o samsara? O que é o samsara? Então, é uma roda que nos amarra, que nos prende, né? E a visão do ponto de vista macrocósmico, digamos assim, nos prende à vida, porque o que nos prende são nossos desejos não completados, nossas aversões, os nossos apegos, nosso sentimento de que eu tenho que resolver isso, eu tenho que voltar, eu não quero nem ir, né? Eu quero ficar aqui, mesmo que o corpo seja muito velho e doente, eu não quero partir. E se eu parto, imediatamente eu quero retornar. Por quê? Apego, desejos, aversões, sensação. Então, isso é esta chakra, essa roda, vida, né? Nascimento, vida, envelhecimento, morte, renascimento. Né? Isso é o samsara, a gente é amarrado, a gente é preso ao samsara. Mas quando nós estamos dentro deles, né? Dentro do samsara, com o corpo físico, né? Associados, nós nos tornamos esse agente, né? Que vem aqui para processar karma, crescer, desenvolver, né? Extrair combinações. Né? Quando nós estamos dentro desse processo, né? Nós também ficamos presos naquilo que nós chamamos de samsara. Este ciclo, essa roda, ciclo retroalimentado de quê? Desejos, né? Eu vou usar um outro termo, desejos inconscientes, vasanas, né? As minhas vasanas que produzem desejos e aversões, que me compelem a palavras e ações, meio de me completar. Samsara é este ciclo, do ponto de vista psicológico humano, de desejos depositados, tendências, vasanas no corpo causal, que é a mente inconsciente, subconsciente, que produzem desejos e aversões que me compelem a palavras e ações como meio de me completar. Entendeu? Então, essas palavras e ações, né, o que elas fazem? Elas fazem que o karma, que o samsara se torne uma prisão sempre mais apertada, mais complexa. Porque toda vez que eu ajo, conscientemente ou não, mas intencionado a me completar, a me resolver através da ação, eu estou criando uma complexidade ainda maior, porque cada ação ela não termina nela mesma, ela deixa, né, impressões, ela deixa, né, umas pegadas, umas impressões que irão produzir uma tendência na mente subconsciente de agir novamente, né, daquele modo, se o resultado foi, de qualquer modo, um pouco positivo. Né? Então, ela vai produzir mais e mais predisposições, propensidades, tendências a o quê? A mais ação. Né? Eu fiz uma ação, né? Essa ação ela foi positiva porque produziu um certo melhoramento, como pensando que agora eu posso resolver isso? Não, porque esta ação agora deixou uma propensidade, uma tendência a querer agir de novo, porque aquele resultado da ação produziu uma certa resolução, mas foi muito temporário. Então, eu estou mais amarrado ainda, mais preso no samsara, que é este ciclo, né? Desejo subconsciente, desejo consciente, palavras e ações irão reforçar este ciclo vicioso, esta roda interna psicológica subjetiva chamada samsara. E o indivíduo preso nisso, entendeu? Ele vai exaurir as suas energias, tentando a solução da condição humana através do karma, da ação, sem jamais compreender que a ação vai causar mais queda e mais declínio, a menos que ele compreenda que a ação ela serve um certo propósito de melhorar a mente, mas aí são outros tipos de ações também, que a gente vai entrar no mérito de tudo isso. O tipo de ação que irá produzir este melhoramento
mental, psicológico, emocional e intelectual que me conduz à saída do samsara, que só é possível através do que? Do jnana, da compreensão dessas exposições contidas nos Upanishads. Os karmas podem tornar o samsara ainda mais uma prisão, mais complexa. Cada ação de um ser humano é movido por um desejo, e não há fim para o desejo, né? Então, desejos inconscientes, desejos conscientes, a ação que moveu, o desejo que moveu a ação, né? E esta ação irá deixar uma impressão mental, emocional, intelectual, que irá me compelir a mais ações, né? O desejo jamais há um fim para eles. Eles ficam multiplicando, amarrando, aprisionando o indivíduo, né, como o fazedor, né? Então, ele fica amarrado neste samsara, preso neste samsara indefinidamente, sob a impressão, a ilusão de que as ações, um dia ou outro, irá produzir esta resolução final, né? Inicialmente, o desejo é apenas para si mesmo, mas gradualmente os desejos incluem outras pessoas, pessoas da família também. Isso por causa do apego aos familiares. A pessoa acaba profundamente enraizada e presa no samsara. Karma torna-se um vasto oceano de samsara, né? Então, esse oceano de samsara é o que nós chamamos de karma. Um outro ângulo para compreender o que é o samsara é uma condição psicológica, né, que é muito bem ilustrada no Bhagavad Gita, né, quando Krishna explica para Arjuna o que é o samsara, né? O samsara é esta busca por esta resolução através da ação, e porque esta resolução jamais pode ser obtida através da ação, então, este caminho de ação e resultados, sempre buscando me resolver através de ações e resultados, irá inevitavelmente frustrar a mente humana, irá inevitavelmente indignar a mente humana, né? O indivíduo, diante da impossibilidade de se resolver através de ações e resultados, ele vai desenvolver emoções ditas negativas, como irritação, raiva, né? Inveja, depressão. Quando as nossas ações produzem os resultados positivos, a gente experimenta uma certa alegria, satisfação, mas dura pouco, né? Imediatamente um outro desejo ocorre, uma outra tendência ocorre, e aquele outro desejo vai obscurar aquele momento de resolução mental. Então, o indivíduo, ele, até mesmo quando ele tem sucesso, ele vai observando o defeito naqueles sucessos, naquelas circunstâncias favoráveis, que são seguidas de outros desejos, né? Acompanhadas de outros desejos, e o medo, né, de que, como eu faço para manter este resultado positivo agora, né? Então, a complexidade do samsara produz esse fenômeno subjetivo, psicológico, que também é um outro ângulo para a gente compreender o samsara. É uma combinação de diversas emoções negativas devido à nossa impossibilidade, à nossa impotência de controlar os resultados, né, de tal modo que eu possa me resolver, me estabelecer, me pacificar através das ações. Então, o indivíduo acaba desgastado, exaurido, irritado, raivoso, frustrado, né? Psicologicamente falando, o Vedanta é a coisa mais simples. Ele diz, existem somente dois aspectos na psicologia humana. Você faz coisas, faz ações movidas pela ideia de que elas possam te resolver. Quando você tem sucesso, você é feliz. E quando você não tem sucesso, você se sente deprimido, irritado, raivoso, frustrado
indignado. Tá? Então, é simplesmente isso. A gente consegue, né? Consegue o que a gente quer, a gente não consegue, aí a gente vai através dessas gamas de emoções negativas, né? Isso é o samsara. Cada desejo é responsável por milhares de outros karmas, e o karma é responsável também por uma constante expectativa, né, que é frustrada de novo, né? A gente vai... Cada desejo é responsável por milhares de ações, e essas ações irão criar expectativas. Vocês já observaram o problema das expectativas? Né? Ah, não deu certo, né? Mas agora eu encontrei um objeto, né, que vai me resolver, né? É o Mr. Né? Mr. Principal, a Mrs. Princesa da minha vida, né, vai me resolver. Né? Então, o que ocorre? A expectativa já é um grande problema. Será que vai? É dessa vez? Eu vou me completar? Né? Tudo bem, consegui, achei o meu troféu, venci na vida, né? etc, etc. Já é um estressante, uma expectativa. Aí, mais cedo ou mais tarde, vem a frustração. Né? 20 vezes, né? Eu pensei que tivesse encontrado, né, este troféu da minha vida, esta solução, e ainda mais uma vez, mas a próxima vez vai ser diferente. Próxima vez vai ser diferente, né? Eu vou conseguir isso ou aquilo que vai me resolver. A expectativa é um estressante, aí vem a frustração, o estresse, a ansiedade, né? Tudo isso é o que nós chamamos de samsara. Esta é a causa da queda ou declínio espiritual da alma individual. Esta alma nunca pode produzir, esta ação, este caminho, essa busca pela plenitude através da ação, jamais irá produzir uma resolução definitiva, jamais irá produzir a libertação do samsara, que é mais e mais ação como meio de me completar, que irá produzir mais e mais emoções de frustração, estresse, expectativa, ansiedade, raiva, etc. Moksha é definido como a felicidade, a satisfação permanente, que não depende das circunstâncias. Estranho, né? Moksha é ser livre das circunstâncias da vida para permanecer em paz e satisfeito, né? Mas que tipo de satisfação é essa? Que não depende do meu parabhava karma, não depende, né, dos resultados do meu, das minhas situações, da minha circunstância de vida, né? Que tipo de satisfação é essa? Né? Então, moksha é este tipo de satisfação, né? O indivíduo, ele é permanentemente bem resolvido e ele não precisa de fazer ações para manter aquela resolução. A resolução mental, ela foi estabelecida e ela não requer manutenção, ação. Não, a mente foi resolvida permanentemente. E quem é que tem a ideia de como resolver a mente, né, permanentemente? Vocês já começaram a compreender a distinção entre jnana e ação? Através da ação, no máximo a gente resolve a mente temporariamente. Através da compreensão de nossa natureza shanti, a nossa natureza resolvida, a nossa natureza plena, puro ananda, satisfação, porque eu sou sem nada além de mim, eu sou a existência e a consciência. Este reconhecimento, esta compreensão, liberta o indivíduo do samsara, e não somente isso, propicia ao indivíduo a esta experiência de satisfação independente das minhas circunstâncias, independente do meu
Prarabdha karma, né? Portanto, o karma não produz moksha, ele mantém a pessoa no samsara e também é um obstáculo para alcançar moksha, torna-se uma barreira para o progresso espiritual do indivíduo. Isso é uma coisa mais comum. A gente sabe que as ações, elas servem um propósito, mas essas ações, elas precisam ser ações espirituais, religiosas espirituais, e a gente tem que compreender a limitação dessas ações e ficar muito esperto para a gente não ficar indefinidamente preso a essas ações, como se as ações pudessem produzir esta resolução final, né? Torna-se uma barreira para o progresso espiritual. Bem na hora que eu pensei em fazer uma pergunta, você fez essa frase em relação às ações religiosas e espirituais. Fala um pouco mais alto para eles. Ah, sim, sim. Bem na hora que eu pensei em fazer uma pergunta, Sim. você falou sobre isso, essas ações religiosas e espirituais, e esse cuidado para não ficar preso nisso também. E a pergunta era o seguinte: tá, então, passando os 4 estágios, né, as 4... Buscas humanas. Isso. E alcançando a moksha. Quando se está em ações com a motivação e a intenção de olhar a humanidade, como o Buda fez, por exemplo, né, de alcançar isso, de iluminação agora entre aspas, né, com esse propósito de olhar e falar, opa, não é só eu, não é a minha alma individual, é o todo. Então, como seria essa ação ao alcançar isso para ajudar outros? E mesmo assim não estar nessa ação, porque não dá. Sim, sim. Então, essas ações, essas pessoas que são inclinadas à caridade ou até mesmo a querer salvar a humanidade, iluminar a humanidade, em geral, é uma cilada, né? É uma trap, né? Porque a gente não consegue fazer nada pelos outros, a menos que a gente tenha feito por nós mesmos. Ninguém pode tentar ajudar as pessoas a serem felizes, a menos que elas sejam elas mesmas. Ninguém pode ajudar as pessoas a se elevarem espiritualmente, a menos que elas sejam elevadas espiritualmente, né? Então, em geral, né, a gente diz que, primeiramente, se eleve, né? Na medida que você se eleva, as circunstâncias de sua vida irá determinar se você vai ser utilizado, né, como instrumento de propagação daquilo que eleva os outros, tá? Então, se vem do ego como uma motivação de que os outros, quase sempre é uma distração, é uma fuga, e é uma coisa que está amarrando o ego do indivíduo no samsara, como, né, uma pessoa que faz o bem, que ajuda, que faz isso. Então, a gente tem que ficar muito atento a tudo isso, né? Não significa dizer que as pessoas, né, que se elevam espiritualmente não tenham nenhum interesse de elevar, né, a humanidade a nível espiritual. É exatamente o oposto, né? Toda pessoa que se eleva, ela tem um impacto positivo em seu meio ambiente, mesmo que ela não esteja a nenhum tipo de energia ou conhecimento, entendeu? Ela tem um impacto positivo na mente coletiva humana. Então, tudo isso, gente, é melhor que a gente deixe por conta dessa inteligência suprema, né? A gente faça. É uma questão muito complexa, poderíamos ficar aqui 1 hora falando sobre isso, mas não seria o caso, né? Posso falar? Mas é uma boa questão. Falou? Sim. Então, é muito mais, ao invés de o que eu quero da vida, o que a vida quer de mim. É isso. É muito mais do que? O que eu quero da vida, o que a vida quer de mim. Sim. Ao invés de o que eu quero da vida, é o que a vida quer de mim. Esse é um outro ângulo, depende da interpretação disso, entendeu? Porque se você diz o que a vida quer de mim, aí você pensa assim, não, eu estou aqui para fazer coisas para a vida, pode ter ângulos, né, de interpretação equivocada. Então, o que eu quero da vida, eu acho uma declaração muito mais no ponto.
o que eu quero da vida. Eu quero segurança, eu quero prazeres, eu quero conhecimentos, desenvolvimento, mas no final das contas, qual é o propósito da minha vida? Então, no Vedanta, a gente coloca este desejo pelo Purusha mais elevado que existe, que é o autoconhecimento, acima de todos eles. É isso que eu quero da minha vida. Por isso que todos nós estamos aqui, né? Então, perguntar o que a vida quer de mim é um outro ângulo dentro do espírito do Karma Yoga. O que eu posso fazer para contribuir ou adicionar valor ao campo, o campo de interação que é visto, neste caso, como o Criador, porque o Criador também é a manifestação do universo. Então, o que o Lorde quer de mim, né? Qual é a melhor resposta? Mas é um outro ângulo a nível do Karma Yoga. Tá? Karma torna-se um obstáculo para o moksha por causa da falta de tempo. Esse é um outro ponto que o Ramana apresenta aqui, né? Dentro do âmbito da sua cultura, lá naquele tempo. Ele diz que karma torna-se um obstáculo para o moksha por causa da falta de tempo, naturalmente. Porque você faz, movido por desejos, e essas ações produzem mais desejos, né? E aí você fica preso em desejos e ações e desejos, e aí você jamais tem tempo para estudar, contemplar, meditar, etc. Né? Moksha requer uma autoinvestigação sob orientação de um professor competente, a fim de obter o jnana, o autoconhecimento. Né? E o moksha requer muita energia, tempo, né? Na maioria dos casos. Né? E as pessoas têm que dividir suas energias e seus tempos, né? Porque eu tenho que fazer isso, tenho que cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar do corpo, cuidar da casa, cuidar... Né? Então, você está fazendo, né? E, no final das contas, sobra pouco tempo para você fazer o que é mais importante na vida. Né? Então, o moksha, ele requer um inventário muito honesto dos meus valores de vida e ver aonde meu tempo e energia está sendo investido, entendeu? De modo que eu possa, né, reavaliar minha carteira de investimentos, né, e dizer, não, eu vou pegar um pouco mais desse investimento aqui e colocar para o estudo, a contemplação, né, e a reflexão, as minhas meditações, etc, etc. Né? Então, isso é importante. Por quê? Porque moksha requer, em geral, muito tempo, muita energia, muita indagação, muita investigação, em contato com as escrituras dos Upanishads, em contato com o professor. Né? Aquele que é compulsivamente vinculado à ação jamais encontrará tempo para este processo de Shravana, ouvir, refletir, resolver as dúvidas com o professor e ir assimilando o significado por trás dessas declarações finais dos Upanishads, né? Upanishads. Então, aquele que está extremamente rajásico, vinculado à ação, ele jamais encontrará o tempo necessário para desenvolver o Sattva-guna, que é requerido para o auto-investigação e autoconhecimento. Portanto, o karma, quando excessivo e desnecessário, é um grande impedimento. Eu nem sei mais o que eu adicionei aqui, muito provavelmente eu adicionei quando excessivo é desnecessário para aliviar a barra de todos nós, né? Porque, muito provavelmente, no texto original, diz assim, portanto, o karma é um grande impedimento à libertação do samsara. E nós compreendemos o porquê é um impedimento, porque vai criar mais desejos, mais frustração, mais uma mente, né, impactada negativamente. Não, professor, o Gandhi é considerado um karma yogi, né? Como é que o senhor vê aí a trajetória dele? Eu não conheci o Gandhi, eu nunca estudei a sua filosofia, etc., eu não posso dizer. Tá?
Porque ele lutou a vida inteira, no fim, os muçulmanos levaram o Paquistão. A vida dele foi aquilo ali, libertar, aparentemente era isso, era liberar a Índia, né, do colonialismo britânico, né? Essa foi uma vitória dele. E ele tinha os seus conceitos, né, que fizeram da Índia o que foi, né? Quando eu cheguei na Índia, a Índia ainda tinha essa influência do Gandhi. Quando eu cheguei a morar na Índia, nos anos 80, 70, 80, 90, a Índia ela não tinha nenhum débito com os banqueiros, não existia nenhum débito. O governo indiano, eles eram totalmente debt-free, né? Mas sem nenhum progresso, entendeu? Era tudo parte daquela mentalidade de que nós somos autossuficientes, a gente vai produzindo, né, de modo rudimentar tudo que a gente precisa, etc, etc. Então, ele teve a sua filosofia, né, de libertar e se emancipar desses poderes, né, desses grandes, né, como é que a gente chama eles? Eles são os... Os colonizadores, os grandes imperialistas, os grandes capitalistas, os dominadores, os donos do dinheiro mesmo, que conquistam. Ele queria que a Índia permanecesse livre do envolvimento com esses grandes, né, os grandes poderosos. Mas o ângulo espiritual dele, eu não sei bem, mas eu suspeito que ele não tenha sido um indivíduo autorrealizado, entendeu? Essa é a minha... Tendo a observar isso, né, do pouco que eu sei. O caminho espiritual, como o cara de yoga está bem dentro dessa colocação que você está fazendo, né? Como a ação vai limitando a pessoa na libertação. Eu sei aquilo que eu vi nos filmes e alguns documentários, essas coisas, então a gente nunca sabe. Tem tanta desinformação no mundo moderno, né? Sempre existiu, né? Então tá. A gente para por almoço. E aí, a turma da geral, está tudo bem aí? Da geral. Então tá, queridos. A gente volta que horas? Às 16. Olha, vai dar tempo para fazer tanta ação agora até às 16, hein? Vamos lá. Ação, né? Punha, preferivelmente, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lorde Ishwara. Obrigado a todos vocês. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishwara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada,
mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.